Você já sentiu alguma vez que a dor que carrega no seu coração é pesada demais para os seus ombros? Já se perguntou por quê? Justamente quando mais precisa de paz, a vida parece colocar provações que você não entende? Talvez neste momento você esteja passando por uma situação que a faz questionar tudo. Pode ser a doença de um ente querido, o afastamento de um filho que se distanciou da fé, ou essa solidão profunda que sente mesmo quando está rodeada de família. Pode ser que você acorde de madrugada com essa angústia no peito, se perguntando se Deus realmente escuta suas orações. Se você está aqui, se essas palavras ecoam na sua alma, não é coincidência. Há algo que Santa Teresa de Ávila quer revelar para você sobre o sofrimento que está vivendo. Algo que mudará para sempre a maneira como você entende a dor e a forma como Deus trabalha na sua vida. Porque veja bem, querida alma, o sofrimento que você está experimentando não é um castigo, não é um sinal de que Deus a abandonou. É exatamente o contrário. E quando você compreender a razão profunda e poderosa que existe por trás do que está vivendo, seu coração encontrará não apenas consolo, mas uma força que jamais imaginou ser possível. Antes de continuar, quero que você saiba que sua dor é real, que essas lágrimas que derramou em silêncio, essas noites em claro se perguntando por que comigo, essas orações que parecem se perder no vazio, tudo isso é válido. Seu sofrimento não é pequeno, não é insignificante. E você não precisa fingir que é mais forte do que se sente. Santa Teresa de Ávila, essa grande mestra da vida interior, conhecia profundamente o sofrimento. Ela mesma escreveu: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Mas essas palavras não nasceram de uma vida fácil. Nasceram de uma mulher que experimentou doenças terríveis, incompreensão, perseguição e momentos de escuridão espiritual tão profundos que chegou a sentir que o próprio Deus havia se afastado dela. Sabe o que Teresa descobriu no meio dos seus maiores sofrimentos? Que Deus não permite a dor para nos destruir, mas para nos transformar em algo que nem mesmo podemos imaginar. Que cada lágrima, cada momento de angústia, cada noite escura da alma tem um propósito tão sagrado e tão poderoso que quando o compreendemos, muda nossa relação com o sofrimento para sempre. Talvez agora mesmo você esteja pensando: mas minha dor é diferente, minha situação é única, ninguém entende o que estou passando. E você tem razão. Sua dor é única, sua história é única, seu coração é único. Mas a maneira como Deus trabalha através do sofrimento, essa é universal. Essa é a mesma para todos os seus filhos amados. Santa Teresa de Ávila nos ensina que há 3 razões poderosas pelas quais Deus permite o sofrimento em nossas vidas. E quando as compreendemos, tudo muda, tudo adquire sentido. Até mesmo a dor mais profunda se torna uma porta para uma intimidade com Deus que jamais teríamos alcançado de outra maneira. A primeira razão é o sofrimento como purificação da alma. Teresa comparava a alma com um diamante bruto. Dizia que Deus, como o mais hábil dos joalheiros, usa as circunstâncias difíceis para polir nosso coração até que brilhe com a luz de Cristo. Cada golpe do cinzel divino, cada momento de dor, está tirando de nós aquilo que nos impede de refletir perfeitamente o amor de Deus. Você já notou como as pessoas que mais sofreram costumam ser as mais compassivas? Como aqueles que passaram pelas provações mais duras têm uma sabedoria especial, uma capacidade única de consolar outros? Isso não é casualidade. É o resultado da obra de Deus em suas vidas. Pense na sua própria vida. Não é verdade que os momentos mais difíceis que você viveu lhe ensinaram lições que jamais teria aprendido no conforto? Não é verdade que a dor a aproximou de Deus de maneiras que a alegria não conseguiu? Santa Teresa dizia que mais se tira da alma em um ano de secura e provações do que em muitos de consolações. A segunda razão é o sofrimento como participação na paixão de Cristo. Este é talvez o ensinamento mais profundo e transformador de Santa Teresa. Ela entendia que quando sofremos, não estamos sozinhos. Estamos participando de maneira muito real dos sofrimentos de Cristo. Nossa dor se une à dele. Nossas lágrimas se misturam às suas.
Nosso coração bate no ritmo do Sagrado Coração. São Paulo expressou isso lindamente quando disse: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Não porque os sofrimentos de Cristo fossem insuficientes, mas porque Ele quer que sejamos participantes da sua obra redentora. Quer que nossa dor tenha o mesmo poder transformador que a dele teve. Você entende o que isso significa? Significa que seu sofrimento não é inútil. Significa que cada momento de dor que você oferece a Deus se converte em graça para sua família, para seus entes queridos, para o mundo inteiro. Significa que você está colaborando com Cristo na salvação das almas. E se isso está tocando seu coração, se sente que essas palavras estão chegando ao mais profundo da sua alma, me deixe saber nos comentários que tipo de sofrimento você está atravessando agora mesmo. Não precisa dar detalhes. Simplesmente compartilhe se é uma provação familiar, de saúde ou espiritual. Quero orar especificamente por cada situação que for compartilhada. Santa Teresa tinha uma maneira muito linda de explicar como Deus trabalha em nossas vidas através do sofrimento. Ela comparava a alma com um jardim e Deus com o jardineiro divino que cuida de cada planta com amor infinito. Imagine por um momento que sua alma é um jardim. No início, quando tudo vai bem na sua vida, é como se fosse primavera. As flores estão brotando, tudo se vê lindo e você se sente perto de Deus. Ora com facilidade, sente sua presença e a vida espiritual parece fluir naturalmente. Mas depois chega o inverno. Os problemas aparecem, a dor se instala no seu coração e parece que tudo no seu jardim interior murchou. Você já não sente Deus como antes. A oração se torna difícil. Se pergunta se Ele realmente a escuta. Mas aqui está o segredo que Santa Teresa descobriu. O jardineiro divino nunca abandona seu jardim. Mesmo no inverno mais rigoroso, mesmo quando tudo parece morto, Ele continua trabalhando. Debaixo da terra, onde não podemos ver, as raízes estão se fortalecendo. As sementes que pareciam perdidas estão se preparando para uma primavera mais gloriosa do que jamais imaginamos. O sofrimento é como essa época de inverno no nosso jardim interior. É o momento em que Deus está fazendo seu trabalho mais profundo, mais transformador. É quando está preparando o nosso coração para uma colheita de virtudes, de santidade, de amor, que só é possível depois de ter passado pela purificação da dor. Teresa dizia que as almas que mais sofreram são como os jardins que passaram por muitos invernos. Quando finalmente chega sua primavera espiritual, florescem com uma beleza e uma fragrância que só é possível depois de ter sido podadas pela mão amorosa de Deus. Você está no inverno agora mesmo? Sente que seu jardim interior está árido, que nada floresce, que Deus está silencioso? Não se desespere. O jardineiro divino está trabalhando. Está preparando na sua alma uma primavera que será mais linda do que você pode imaginar. Mas há uma terceira razão pela qual Deus permite o sofrimento em nossas vidas, e esta é talvez a mais poderosa de todas. Santa Teresa a descobriu nos seus momentos de maior intimidade com Cristo, e quando a compreendeu, mudou para sempre sua maneira de ver as provações da vida. O sofrimento é o chamado pessoal de Deus à santidade. É sua maneira de nos dizer: eu te amo tanto que não me conformo com que sejas comum. Te criei para algo extraordinário. Te chamei para ser santa. Pense desta maneira: se Deus quisesse que fôssemos medíocres, que vivêssemos vidas cômodas e superficiais, nunca permitiria que enfrentássemos dificuldades. Mas Ele nos ama demais para isso. Nos ama tanto que está disposto a permitir que passemos pela dor necessária para nos convertermos nas pessoas santas que Ele sabe que podemos ser. Santa Teresa entendia isso perfeitamente. Ela dizia: Deus não nos dá mais do que podemos suportar, mas nos dá exatamente o que precisamos para nos convertermos em santos. Cada provação, cada dificuldade, cada momento de sofrimento é um convite pessoal de Deus para crescer em santidade, para nos aproximarmos mais dele, para nos convertermos em instrumentos mais perfeitos do seu amor.
Você já notou que as pessoas mais santas que conhece costumam ser aquelas que mais sofreram? Já observou que quem tem uma relação mais profunda com Deus são frequentemente aqueles que passaram pelas provações mais difíceis? Isso não é coincidência. É o resultado de ter respondido sim ao chamado de Deus à santidade, através do sofrimento. Quando Santa Teresa estava no seu leito de morte, depois de uma vida cheia de dores físicas, incompreensões e lutas espirituais, suas últimas palavras foram: Senhor, é tempo de caminhar. Não havia amargura no seu coração. Não havia ressentimento. Só gratidão. Porque havia entendido que cada momento de sofrimento a havia aproximado mais de Deus, a havia feito mais santa, a havia preparado para a eternidade. E se você está começando a ver seu próprio sofrimento com novos olhos, se esses ensinamentos estão transformando sua perspectiva, eu adoraria que você se inscrevesse no canal para que possa receber mais conteúdo como este, que pode fortalecer sua fé nos momentos mais difíceis. Deixe-me contar algo sobre a vida de Santa Teresa, que talvez você não conheça. Quando era jovem, Teresa era uma mulher cheia de vida, inteligente, carismática, mas também vaidosa e preocupada com as coisas do mundo. Gostava dos prazeres da vida, da atenção dos homens, das comodidades materiais. Mas aos 20 anos, sua vida mudou drasticamente. Começou a sofrer de uma doença misteriosa que a deixou paralisada durante meses. As dores eram tão intensas que às vezes perdia a consciência. Os médicos não sabiam o que fazer. Sua família pensava que morreria. Durante esses meses de sofrimento, algo extraordinário começou a acontecer no coração de Teresa. A dor física a obrigou a olhar para dentro, a questionar o que era realmente importante na vida. A doença a afastou das distrações do mundo e a aproximou de Deus de uma maneira que jamais havia experimentado. Foi nessa cama de dor onde Teresa começou a desenvolver sua vida de oração profunda. Foi no meio do sofrimento onde aprendeu a conversar com Cristo como com um amigo íntimo. Foi através da doença que descobriu sua verdadeira vocação: converter-se em uma das místicas mais grandes da história da Igreja. Anos depois, quando já era uma santa reconhecida, Teresa escreveu sobre aquela época de sofrimento. Bendigo a Deus por aquela doença, porque foi o instrumento que Ele usou para me chamar a uma vida de intimidade com Ele, que jamais teria conhecido de outra maneira. Você consegue ver o padrão? O que parecia uma tragédia, o que parecia um obstáculo para sua felicidade, se converteu na porta para seu verdadeiro destino. O sofrimento que ameaçava destruir sua vida se converteu no fundamento da sua santidade. Agora quero que você aplique esse ensinamento à sua própria vida. Quero que olhe seu sofrimento atual com os olhos de Santa Teresa, com a perspectiva da eternidade, com a sabedoria de quem entende os caminhos de Deus. O que é que mais a machuca neste momento? É a preocupação por um filho que se afastou da fé? É uma doença que não termina de sarar? É a solidão que sente mesmo quando está acompanhada? É a perda de um ente querido que ainda não consegue superar? Seja o que for, quero que saiba que Deus não está ausente da sua dor. Ele não está a castigando, não a abandonou. Está fazendo algo na sua vida que é tão profundo, tão transformador, tão cheio de amor, que só poderá compreender completamente quando estiver no céu. Santa Teresa nos ensina que há 3 maneiras de responder ao sofrimento, e cada uma leva-o a um resultado diferente. Primeira maneira, a resistência. Podemos resistir à dor, lutar contra ela, nos amargurar, nos perguntar constantemente: por que comigo? Esta resposta não elimina o sofrimento, mas elimina a possibilidade de que se converta em graça. É como fechar a porta ao trabalho transformador de Deus em nossas vidas. Segunda maneira, a resignação. Podemos nos resignar à dor, aceitá-la passivamente, suportá-la sem esperança. Esta resposta é melhor que a resistência, mas ainda não aproveita todo o potencial transformador do sofrimento. É como deixar que Deus trabalhe, mas sem colaborar ativamente com Ele. Terceira maneira, a oblação. Podemos oferecer nosso sofrimento a Deus, uni-lo conscientemente aos sofrimentos de Cristo,
convertê-lo em oração pelos nossos entes queridos e pelo mundo. Esta é a resposta que transforma a dor em graça, que converte o sofrimento em santidade, que faz com que nossas lágrimas se tornem sementes de bênção. Santa Teresa tinha uma prática muito linda que quero ensinar a você. Cada manhã, ao despertar, antes de se levantar da cama, oferecia a Deus todos os sofrimentos que pudesse experimentar durante o dia. Não esperava que chegasse a dor para oferecê-la. Oferecia por antecipação, como um presente de amor. Dizia algo assim: Senhor meu e Deus meu, tudo o que possa sofrer hoje, todas as dores, todas as contrariedades, todas as provações, te ofereço unidas à tua paixão pela salvação das almas, especialmente pela conversão dos meus entes queridos. Esta prática transformou completamente a maneira como Teresa experimentava o sofrimento. Já não a pegava de surpresa, já não a amargava. Cada dor se convertia imediatamente em uma oração, cada lágrima em uma intercessão, cada momento difícil em uma colaboração com Cristo na obra da redenção. Quero convidá-la a adotar esta prática na sua própria vida. Amanhã, quando despertar, antes de se levantar, tome alguns minutos para oferecer a Deus tudo o que possa sofrer durante o dia. Faça-o com amor, faça-o com confiança, faça-o sabendo que está participando de algo sagrado. E quando chegar a dor, quando sentir essa pontada no coração, quando a preocupação tentar a oprimir, lembre-se, já ofereci isso a Deus. Este sofrimento não é inútil. Está se convertendo em graça para minha família, em bênção para meus entes queridos, em santidade para minha alma. Verá como esta simples prática muda tudo. Não elimina a dor, mas lhe dá sentido. Não tira o sofrimento, mas o transforma. Não faz com que as provações desapareçam, mas as converte em degraus para a santidade. Há algo mais que Santa Teresa quer que você entenda sobre o sofrimento, algo que ela chamava de o mistério da cruz gloriosa. É um ensinamento tão profundo que só as almas que passaram pelo fogo da dor podem compreendê-lo completamente. Teresa descobriu que existe um momento na vida espiritual em que o sofrimento deixa de ser apenas sofrimento e se converte em algo mais. Se converte em uma forma de amor tão pura, tão intensa, que quem a experimenta não a trocaria por nada no mundo. Isso pode soar estranho, até impossível, se você está no meio da dor agora mesmo. Mas me escute com o coração aberto. Santa Teresa chegou a um ponto na sua vida espiritual em que, quando Deus lhe oferecia alívio dos seus sofrimentos, ela pedia que os deixasse. Não porque fosse masoquista, mas porque havia entendido que, através da dor, estava experimentando uma união com Cristo tão íntima, tão transformadora, que não queria perdê-la. Ela escreveu: ou padecer ou morrer. Para Teresa, uma vida sem a possibilidade de sofrer por amor a Cristo era uma vida sem sentido. Havia descoberto que o sofrimento oferecido com amor é a forma mais alta de oração, a maneira mais direta de chegar ao coração de Deus. Não estou pedindo que chegue a este ponto imediatamente. Não estou dizendo que busque o sofrimento. Estou mostrando para onde pode levá-la a dor, se a viver com a perspectiva correta, se a oferecer com amor, se permitir que Deus a use para transformá-la. Há pessoas que passaram pelas provações mais terríveis, a perda de filhos, doenças devastadoras, traições profundas, e chegaram a dizer com total sinceridade: não mudaria nada do que vivi, porque através dessa dor conheci Deus de uma maneira que jamais teria sido possível de outra forma. Agora quero revelar um dos segredos mais poderosos que Santa Teresa descobriu sobre o sofrimento: sua capacidade de intercessão. Ela entendia que, quando oferecemos nossa dor a Deus, se converte em uma das formas mais efetivas de oração pelos nossos entes queridos. Você se lembra da história de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho? Durante anos orou pela conversão do seu filho, que vivia uma vida dissoluta e afastada de Deus. Mas não foram apenas suas orações que o converteram. Foram também suas lágrimas, seu sofrimento de mãe, sua dor oferecida constantemente a Deus pela salvação do seu filho. Você tem um filho que se afastou da fé?
Um neto que está tomando caminhos que a preocupam? Um marido que parece indiferente às coisas de Deus? Seu sofrimento por eles, oferecido com amor, pode ser mais poderoso que 1000 sermões, mais efetivo que 1000 conselhos. Santa Teresa dizia que as lágrimas de uma mãe, os desvelos de um pai, a angústia de quem ama, quando se oferecem a Deus unidos à paixão de Cristo, têm um poder de intercessão que move o céu. Deus não pode resistir a um coração que sofre por amor. Pense nisso. Cada noite que passou acordada se preocupando com seus entes queridos, cada lágrima que derramou por eles, cada momento de angústia que sentiu pelo bem-estar espiritual deles, tudo isso pode se converter em uma intercessão poderosa, se oferecer conscientemente a Deus. Você não tem sofrido em vão, não tem se preocupado sem propósito. Sua dor de mãe, de pai, de avô, de avó, é uma forma de amor que Deus reconhece e honra. É uma oração que chega diretamente ao seu coração. Mas Santa Teresa não ficou apenas no sofrimento. Ela entendia que a cruz sempre leva à ressurreição, que a dor sempre tem um propósito, que o inverno sempre é seguido pela primavera. Há uma promessa linda nas Escrituras que Teresa citava constantemente: os que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Toda a dor que você está semeando agora, todas as lágrimas que está derramando, toda a angústia que está oferecendo a Deus, está se convertendo em sementes de bênção que um dia florescerão na sua vida e na vida dos seus entes queridos de maneiras que nem mesmo pode imaginar. Santa Teresa viveu para ver muitas dessas promessas cumpridas. Viu como seus sofrimentos se converteram em fundações de conventos que transformaram milhares de vidas. Viu como suas dores se converteram em escritos que consolaram milhões de almas ao longo dos séculos. Viu como sua cruz se converteu em glória. E você também verá. Talvez não nesta vida, talvez não da maneira que espera, mas verá. No céu, quando tiver a perspectiva completa, quando vir a tapeçaria da sua vida do lado correto, entenderá como cada fio de dor era necessário para criar a obra-prima que Deus estava tecendo na sua alma. Mas mesmo aqui na terra, começará a ver frutos. Começará a notar como sua maneira de amar se aprofundou, como sua compaixão se expandiu, como sua fé se fortaleceu. Começará a ver como Deus usa sua experiência da dor para consolar outros que estão passando por provações similares. Santa Teresa tinha um ensinamento muito lindo sobre o que ela chamava de a sabedoria do coração ferido. Dizia que há um tipo de conhecimento de Deus que só se pode adquirir através do sofrimento, uma intimidade com Cristo que só é possível para quem compartilhou sua cruz. As pessoas que sofreram profundamente desenvolvem uma sensibilidade especial para a dor de outros. Têm uma capacidade única de consolar, de entender, de acompanhar. Seu coração ferido se converte em um refúgio para outros corações feridos. Você já notou como, quando está passando por uma dificuldade, as palavras que mais a consolam não vêm de quem teve vidas fáceis, mas de quem passou por provações similares? Já observou como as pessoas que mais a inspiram costumam ser aquelas que transformaram sua dor em sabedoria, seu sofrimento em compaixão? Isso é o que Deus está fazendo com você agora mesmo. Está se preparando para ser um instrumento de consolação para outros. Está lhe dando uma sabedoria que não se aprende nos livros, mas na escola do sofrimento. Está a capacitando para ser suas mãos, seu coração, sua voz, para quem virá depois de você e precisará do consolo que só alguém que passou pelo mesmo pode oferecer. Santa Teresa dizia que as almas que mais sofreram são como faróis na escuridão para outras almas que estão navegando por mares tempestuosos. Sua luz brilha mais intensamente porque foi acesa pelo fogo da dor transformada em amor. Seu sofrimento atual não é só para você. É também para todas as pessoas que Deus colocará no seu caminho e que precisarão ouvir de alguém que realmente entende. Eu também passei por isso. Eu também pensei que não ia conseguir suportar, mas Deus me sustentou,
e sustentará você também. Há um momento na vida espiritual de Santa Teresa que quero compartilhar com você, porque acredito que pode transformar sua maneira de entender o sofrimento. Foi durante uma das suas visões mais profundas, quando Cristo lhe apareceu mostrando suas feridas. Teresa esperava ver um Cristo glorioso, radiante, triunfante. Mas em vez disso, ele lhe mostrou suas mãos perfuradas, seu lado aberto, as marcas da coroa de espinhos. E lhe disse algo que mudou para sempre sua compreensão da dor. Estas feridas são minha glória. São a prova do meu amor. E as suas também serão. Você entende o que isso significa? Significa que suas feridas, sua dor, seu sofrimento, não são sinais de fraqueza ou de abandono divino. São sinais da sua participação no amor redentor de Cristo. São marcas de honra, cicatrizes sagradas que demonstram que foi escolhida para compartilhar algo muito íntimo com o Filho de Deus. No céu, não nos envergonharemos das nossas feridas. As mostraremos com orgulho, como Cristo mostrou as suas aos apóstolos depois da ressurreição. Serão a prova do nosso amor, o testemunho da nossa fidelidade, a evidência de que fomos dignos de sofrer por aquele que nos amou até o extremo. Quando Santa Teresa entendeu isso, sua relação com o sofrimento mudou completamente. Já não via a dor como algo que tinha que suportar, mas como algo que tinha o privilégio de experimentar. Já não se perguntava, por que comigo? Mas, para que me escolheste, Senhor? Esta perspectiva pode mudar tudo na sua vida também. Quando a dor chegar, quando a provação se apresentar, quando sentir que não aguenta mais, lembre-se, Cristo está a convidando para compartilhar algo muito íntimo com Ele. Está lhe oferecendo a oportunidade de participar na sua obra redentora. Está lhe dando a honra de carregar uma pequena parte da sua cruz. Santa Teresa desenvolveu uma maneira muito especial de orar durante os momentos de sofrimento. Não era uma oração de muitas palavras, mas uma oração do coração. Uma comunhão silenciosa com Cristo na sua paixão. Quando a dor era muito intensa, quando as palavras não vinham, quando até pensar se tornava difícil, Teresa simplesmente se colocava na presença de Cristo crucificado e lhe oferecia seu sofrimento em silêncio. Não pedia que o tirasse, não se queixava, não tentava entender, simplesmente estava ali, com ele compartilhando sua dor. Quero ensinar esta forma de oração porque pode ser um refúgio para você nos momentos mais difíceis. Quando o sofrimento for tão intenso que não saiba o que dizer, quando as orações tradicionais não saírem do seu coração, quando sentir que Deus está muito longe, faça isso. Imagine Cristo na cruz. Olhe-o com os olhos do coração. Veja sua dor, sua solidão, sua entrega total por amor. E depois simplesmente ofereça-lhe sua dor. Não com palavras, mas com o coração. Diga-lhe em silêncio: Senhor, minha dor junto com a sua. Meu sofrimento unido ao seu. Minha cruz ao lado da sua. Santa Teresa dizia que esta oração silenciosa do sofrimento era uma das mais poderosas que existiam, porque nesses momentos, quando a alma está despojada de tudo, quando não pode se apoiar em nada mais que em Deus, é quando a união com Ele se torna mais íntima, mais real, mais transformadora. Você não precisa de palavras elaboradas, não precisa de sentimentos especiais, só precisa estar ali, com sua dor, na presença daquele que sofreu por você. Essa presença silenciosa, essa comunhão no sofrimento, é uma forma de oração que chega diretamente ao coração de Deus. São Paulo, que conhecia profundamente o sofrimento, escreveu algo que Santa Teresa citava constantemente: os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que se há de manifestar em nós. Esta não era apenas uma esperança vaga, era uma certeza baseada na experiência de quem havia visto além do véu. Santa Teresa entendia que há uma proporção divina entre o sofrimento que experimentamos nesta vida e a glória que nos espera na eternidade. Cada lágrima derramada com amor se converte em uma pérola na coroa celestial. Cada dor oferecida com fé se transforma em uma nota na sinfonia eterna de louvor.
Mas não só na eternidade veremos os frutos do nosso sofrimento. Mesmo aqui na terra, Deus nos dá antecipações dessa glória. Nos permite ver como a dor que parecia destrutiva se converte em construtiva, como as provações que pareciam maldições se revelam como bênçãos disfarçadas. Você já experimentou isso alguma vez? Já olhou para trás na sua vida e se deu conta de que algumas das coisas mais difíceis que viveu se converteram depois nas mais importantes para seu crescimento? Já viu como Deus usou situações que no momento lhe pareciam terríveis para levá-la a lugares melhores dos que jamais teria chegado por conta própria? Isso é o que está acontecendo agora mesmo com seu sofrimento atual. Embora não possa ver ainda, embora pareça que não tem sentido, Deus está tecendo algo lindo com os fios da sua dor. Está escrevendo uma história de redenção com a tinta das suas lágrimas. Está compondo uma sinfonia de graça com as notas do seu sofrimento. Santa Teresa viveu para ver muitos desses frutos. Viu como seus anos de doença a prepararam para sua missão reformadora. Viu como suas lutas espirituais a capacitaram para guiar outras almas. Viu como seus sofrimentos se converteram em bênçãos não só para ela, mas para toda essa igreja. Há algo mais que Santa Teresa quer que você entenda sobre seu sofrimento. Você não está sozinha nele. Quando sofre, se une a uma comunhão invisível, mas real, de todas as almas que sofreram por amor a Deus ao longo da história. Cada vez que oferece sua dor a Deus, sua voz se une ao coro dos mártires, dos santos, de todas as mães que choraram por seus filhos, de todos os pais que carregaram cruzes pesadas, de todas as almas que encontraram no sofrimento um caminho para a santidade. Santa Teresa tinha uma devoção especial à Virgem Maria precisamente por isso. Via em Maria a mãe que havia sofrido mais que nenhuma outra, que havia visto morrer seu filho inocente, que havia experimentado a dor mais profunda que um coração humano pode suportar, e encontrava nela não só compreensão, mas também fortaleza. Quando sua dor for muito intensa, quando sentir que ninguém entende o que está passando, lembre-se de Maria ao pé da cruz. Ela sabe o que é ver sofrer quem mais ama. Ela conhece a dor da impotência, de não poder fazer nada para evitar o sofrimento do seu ente querido. Ela entende as lágrimas de uma mãe, a angústia de quem ama. E não só Maria. Todos os santos passaram pelo fogo do sofrimento. São José, que viveu a angústia de não entender os planos de Deus. Santa Mônica, que chorou anos pela conversão do seu filho. São João da Cruz, que experimentou a noite escura da alma. Santa Teresinha, que morreu jovem depois de uma doença dolorosa. Todos eles estão com você agora, intercedendo por você, acompanhando-a na sua dor, oferecendo seus méritos para que seu sofrimento se converta em santidade. Você não está sozinha, nunca esteve sozinha. É parte de uma família espiritual que entende o valor redentor da dor oferecida com amor. Um dos ensinamentos mais profundos de Santa Teresa sobre o sofrimento é que seu trabalho mais importante se realiza em silêncio, no profundo da alma, onde ninguém mais pode ver, como uma semente que germina debaixo da terra. A graça que nasce da dor oferecida trabalha nas profundidades do nosso ser, transformando-nos de maneiras que nem mesmo percebemos. Talvez agora mesmo se sinta igual a antes de começar sua provação. Talvez pense que o sofrimento não a mudou, que continua sendo a mesma pessoa com os mesmos defeitos e limitações. Mas Santa Teresa lhe diria para olhar mais profundo, para observar com mais atenção. Não é verdade que sua capacidade de compaixão se expandiu? Não notou que entende melhor a dor de outros? Não experimentou momentos de uma paz inexplicável no meio da tempestade? Não descobriu reservas de força que não sabia que tinha? Esses são os frutos silenciosos do sofrimento transformado pela graça. Esses são os sinais de que Deus está trabalhando na sua alma, de que a dor não está sendo desperdiçada, de que está se convertendo em uma pessoa mais parecida com Cristo. Santa Teresa comparava este processo com o trabalho de um escultor. Quando Michelangelo esculpia, não criava a beleza, a revelava. Tirava tudo o que não era essencial para mostrar a obra-prima que já estava dentro do mármore.
Assim trabalha Deus conosco através do sofrimento. Não nos muda de fora. Revela a santidade que já está dentro de nós, tirando tudo o que não é essencial, tudo o que nos impede de brilhar com sua luz. Cada golpe do cinzel divino dói, mas cada golpe também nos aproxima mais de nos convertermos na obra-prima que Deus tinha em mente quando nos criou. Cada momento de dor é uma oportunidade para que algo falso em nós morra e algo verdadeiro nasça. Há um segredo que Santa Teresa descobriu e que mudou para sempre sua maneira de ver o sofrimento. Descobriu que dentro de cada cruz há escondido um presente. Dentro de cada dor há oculta uma graça. Dentro de cada lágrima há semeada uma semente de alegria. Mas esses presentes não se veem a olho nu. Requerem os olhos da fé para serem descobertos. Requerem a paciência de quem sabe esperar. Requerem a confiança de quem acredita que Deus nunca permite um sofrimento sem um propósito de amor. Qual é o presente escondido na sua cruz atual? Talvez seja o dom de uma fé mais profunda, forjada no fogo da provação. Talvez seja o desenvolvimento de uma compaixão que não teria tido de outra maneira. Talvez seja a oportunidade de interceder pelos seus entes queridos de uma forma mais poderosa. Talvez seja a preparação para uma missão que Deus tem reservada para você. Santa Teresa dizia que os presentes mais preciosos de Deus vêm sempre embrulhados em papel de sofrimento. Não porque Ele queira nos fazer sofrer, mas porque os tesouros mais valiosos precisam de proteção especial. A dor é como o cofre que protege a joia da graça, até que estejamos prontos para recebê-la. Pense nas pessoas que mais admira espiritualmente. Não é verdade que todas passaram por provações significativas? Não é verdade que sua sabedoria, sua paz, sua capacidade de amar nasceram precisamente da sua maneira de atravessar o sofrimento? Isso é o que está acontecendo com você agora mesmo. Deus está lhe preparando um presente, está lhe forjando um tesouro, está lhe desenvolvendo uma graça que será sua para sempre. Mas como todos os presentes mais valiosos, requer tempo, paciência e a fé para acreditar que vale a pena esperar. E se sente que essas palavras estão chegando ao seu coração, se reconhece sua própria história nesses ensinamentos, compartilhe este vídeo com alguém que saiba que também está passando por uma provação difícil. Às vezes, o simples fato de saber que não estamos sozinhos na nossa dor pode ser o primeiro passo para a cura. Quero ensinar uma oração muito especial que Santa Teresa rezava nos seus momentos de maior sofrimento. É uma oração de oblação, de entrega total, que transformava instantaneamente sua dor em oferenda de amor. Convido você a fazê-la sua, a rezá-la com seu próprio coração, com sua própria situação. Senhor meu e Deus meu, aceita este sofrimento que me envias como prova do teu amor por mim. Não te peço que o tires, mas que me dês a graça de vivê-lo como tu queres. Une minha dor à tua na cruz, minhas lágrimas às tuas no Getsêmani, minha solidão à tua no Calvário. Que este sofrimento não seja inútil, Senhor. Que se converta em graça para minha família, em bênção para meus entes queridos, em intercessão pela conversão dos pecadores. Que cada momento de dor seja uma oração, cada lágrima uma súplica, cada suspiro um ato de amor. Não permitas que me amargue, que me feche ao amor, que perca a esperança. Mantém meu coração aberto à tua graça, meus olhos fixos no teu rosto, minha alma confiada na tua misericórdia. Que este sofrimento me aproxime mais de ti, me faça mais parecida com teu Filho, me prepare para a eternidade. Virgem Santíssima, Mãe das dores, que conheces o sofrimento de uma mãe, acompanha-me nesta cruz. Ensina-me a sofrer como tu sofreste, com fé, com esperança, com amor. Que minha dor unida à tua se converta em fonte de graça para o mundo. Amém. Esta oração tem um poder especial porque transforma imediatamente a natureza do nosso sofrimento. Já não é só dor, é oferenda. Já não é só provação, é participação na obra redentora de Cristo. Já não é só cruz, é caminho para a ressurreição. Antes de terminar, quero deixá-la com o testemunho mais poderoso
que Santa Teresa nos deu sobre o sofrimento. Nos seus últimos anos de vida, depois de ter passado por todas as provações imagináveis, depois de ter experimentado dores físicas terríveis, incompreensões dolorosas e lutas espirituais intensas, escreveu estas palavras que consolaram milhões de almas. Se tivesse que viver minha vida outra vez, não mudaria nenhum só sofrimento. Cada dor me aproximou mais do meu amado. Cada lágrima regou o jardim da minha alma. Cada cruz me ensinou algo novo sobre o amor de Deus. Bendigo cada momento difícil, porque em cada um deles encontrei uma pérola de graça que não teria descoberto de outra maneira. Estas não são palavras de alguém que não conheceu a dor. São palavras de alguém que a conheceu intimamente e descobriu nela um tesouro que vale mais que todo o ouro do mundo. São palavras de alguém que aprendeu o segredo de transformar o sofrimento em santidade, a dor em amor, as lágrimas em pérolas de eternidade. E este mesmo segredo está disponível para você. Esta mesma transformação é possível na sua vida. Este mesmo tesouro pode ser seu se escolher ver seu sofrimento com os olhos da fé, se decidir oferecê-lo com amor, se confiar que Deus está escrevendo uma história linda com a tinta da sua dor. Não sei qual é exatamente o sofrimento que está vivendo agora mesmo. Não sei quanto tempo mais durará. Não sei quando verá os frutos de tudo o que está semeando com suas lágrimas. Mas sei isso. Não é coincidência que esteja passando por isso. Há uma razão poderosa, há um propósito divino, há um amor infinito por trás de tudo o que está experimentando. Deus a ama demais para permitir que sofra sem sentido. A ama tanto que está disposto a caminhar com você através do vale de lágrimas para levá-la às alturas da santidade. A ama com um amor tão profundo que converte até sua dor em instrumento da sua graça. Querida alma que sofre, querido coração que dói, sua dor não é o final da sua história. É o capítulo que está preparando o final mais lindo que possa imaginar. Seu sofrimento não é uma maldição, é uma bênção disfarçada. Sua cruz não é sua destruição, é seu caminho para a glória. Confie no plano de Deus, ofereça sua dor com amor, permita que Ele transforme seu sofrimento em santidade. E um dia, quando vir a tapeçaria completa da sua vida da perspectiva da eternidade, entenderá por que cada fio de dor era necessário para criar a obra-prima que Deus estava tecendo na sua alma. Que Santa Teresa de Ávila interceda por você, que a Virgem Maria a acompanhe na sua dor, que Cristo a sustente na sua cruz e que o Espírito Santo transforme seu sofrimento na graça mais linda que jamais tenha experimentado. Você não está sozinha, nunca esteve sozinha e nunca estará sozinha. O amor de Deus a acompanha, a sustenta e a levará à glória que Ele tem preparada para você desde toda a eternidade.